Se você só pensa que dar mais ração vai fazer o peixe crescer mais rápido, inclusive para algumas espécies a gente tem aí isso como pontos bem críticos a serem trabalhados, a questão não é essa, né? Você até pode fazer o peixe crescer mais rápido fornecendo maior quantidade de ração. O problema é que isso não obrigatoriamente, não é uma regra dar mais ração, o peixe crescer mais rápido e com isso ter maior lucratividade. Não é regra. Por quê? Porque muitas vezes, quando você aumenta o volume de ração que vai ser fornecido para o peixe, talvez esse peixe não esteja fazendo o máximo aproveitamento da quantidade de ração que vai ser fornecida, que é a conversão alimentar. Né? Se você não consegue encontrar aí a máxima quantidade de ração, a mínima quantidade de ração possível, para o máximo ganho de peso possível, que é o nosso ponto de equilíbrio ali, o nosso ponto ideal de busca por resultados de produtividade, isso vai fazer com que, mesmo que você acelere o crescimento do peixe, você não esteja buscando o índice correto, que é a melhor conversão alimentar. Então, o que você, né? Primeiro, para que você precisa buscar aí essa rapidez de ganho de peso do peixe? Porque quando você busca uma rapidez de ganho de peso do peixe, você consegue reduzir o teu ciclo de produção, né? Então, reduzir o teu ciclo de produção, você ou consegue fazer maior quantidade de ciclos de produção ao longo do ano, ou ainda ter a possibilidade de vender um peixe com maior peso pelo menor intervalo, pelo menor ciclo de produção. Ou para quem tem inverno rigoroso na região, ter a possibilidade de produzir o peixe sem que esse peixe chegue, né, dentro da fase de inverno ali, da estação do inverno, que é uma estação crítica aí, né, para desempenho dos peixes. Então, se você faz, né, essa estratégia de manejo, tentando com que o peixe consuma ração, não maior quantidade de ração, mas a maior quantidade de ração, pensando em melhor conversão alimentar, isso sim vai trazer retorno para você. E como é que é exatamente isso? Né? Como é que é exatamente isso? Você precisa. Se você não sabe o que é conversão alimentar, primeira coisa, né? Se você não sabe o que é conversão alimentar, tem muito vídeo meu aqui explicando sobre o que é conversão alimentar, mas basicamente é a quantidade de ração que o peixe consome para que ele tenha o ganho de peso corporal. E o ideal é que esse índice de conversão alimentar seja o menor possível, né? Então, o que é? A melhor conversão alimentar é o menor número possível. O ideal, o que seria o ideal? O perfeito, o mundo perfeito da produção de peixes e da lucratividade. Que cada 1 quilo de ração que o peixe come, ele tenha 1 quilo de peso corporal. Isso é um mundo perfeito, né? 100% de aproveitamento, 100% de digestibilidade dessa ração. Mas, infelizmente, né, pro ponto de vista aqui produtivo, infelizmente isso não é possível, tá? Isso não acontece. Não à toa, os peixes excretam, produzem fezes aí dentro dos viveiros, e essa fezes nada mais é do que parte da ração que não foi aproveitada. A questão é que existem rações que têm melhor aproveitamento ou que são mais bem convertidas em ganho de peso muscular ou em fibras musculares, que é a carne do peixe, né? Que depois vai ser transformada em carne, que é o que a gente objetiva na produção. E existem rações que trazem um pior aproveitamento, né? O peixe produz mais fezes e, consequentemente, ele não tem tanta fixação, tanta transformação dessa comida ingerida em fibras musculares, em ganho de peso, tá? Então, como é que a gente faz para ter essa redução do ciclo de produção ou acelerar o peixe a ganhar mais peso? Usando rações que me tragam conversão alimentar. Foi feito um experimento em 2020, usando 2 rações com 36% de proteína, 2 rações com 36% de proteína, numa única fase de produção de tilápias. Então, as tilápias foram produzidas ali de 80 gramas até a fase de 400 gramas aproximadamente de peso corporal, tá?
sendo alimentadas com uma ração de 36% de proteína. E eram rações comerciais, rações formuladas por empresas que estão fabricando ração. Não foram rações produzidas pelas universidades, tá? Então, rações testadas do campo mesmo. Então, duas rações, as duas continham 36% de proteína. Só que ter 36% de proteína não significa que elas têm a mesma formulação, não significa que elas têm o mesmo perfil de aminoácidos, não significa que elas têm a mesma digestibilidade e, consequentemente, a mesma conversão alimentar. Então, olha só esse resultado. Duas rações diferentes, foram colocados vários peixes aí sendo alimentados com a ração número 1 e ração número 2, eu vou chamar assim, tá? A ração número 1, o peixe chegou no peso da fase em que foi feito esse experimento aí, com peso de 491 gramas, tá? Peso médio, o lote. E a ração número 2, os peixes chegaram com peso de 426 gramas, tá? Nessa fase. Então, vamos dizer que é uma fase de recria desses peixes aí, ou fase de crescimento desses peixes, né? Não terminação, fase de crescimento. Ok. E aí, a ração número 1, que é a ração que o peixe chegou na fase com um peso mais alto, esse peixe ele consumiu a ração, mas teve uma conversão alimentar de 1,34, ou seja, para cada 1,340 kg de ração que o peixe consumia, ele tinha 1 quilo de ganho de peso corporal, tá? Na contrapartida, a ração número 2, também com 36% de proteína, o peixe consumia 1,5 kg de ração, 1,5 kg de ração, para que conseguisse ter um ganho de peso corporal de 1 quilo, né? Isso significa que o peixe que consumiu a ração número 1, que teve um peso maior aí na fase, ele tinha em torno de 12% menos eficiência de consumo de ração. Com isso, o peixe que consumiu a ração número 1, que teve uma conversão alimentar menor, ele chega ao peso de 491 gramas, aqui nesse caso, mais rapidamente, com cerca de 10 dias a menos, ou seja, eu demorei 10 dias a menos para o peixe chegar com 490 gramas. Para que o peixe que consumiu a ração, que ele tinha conversão alimentar de 1,5, ele precisaria ter ficado 10 dias a mais no ciclo de produção para que ele igualasse o ganho de peso corporal.